Fala galera, meu nome é Felipe Lopes do canal Physics Club e hoje você vai aprender as funções do movimento uniforme. Bora! Antes de começar, eu quero dizer que esse é o nosso segundo vídeo sobre a cinemática. Se você não assistiu o primeiro, vai lá, assiste, que ele é essencial para que você entenda o segundo. Neste vídeo nós vamos falar sobre as funções do movimento uniforme, que são duas: a função horária do espaço e a função horária da velocidade. E nós vamos começar pela função horária do espaço. Para nós entendermos de onde ela vem, eu coloquei aqui a nossa formulazinha da velocidade, que é a variação do espaço ΔS sobre a variação temporal ΔT. E o nosso primeiro passo vai ser isolar o ΔS. Mas como nós fazemos isso? Para isolarmos um termo em uma equação, nós deixamos ele sozinho em um dos lados dessa nossa equação. Por exemplo, no lado direito tem um ΔS sobre ΔT. Nós temos que passar para o outro lado esse ΔT para que o nosso ΔS fique sozinho. Se o ΔT está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então teremos ΔS igual a velocidade vezes a variação temporal. O nosso segundo passo é lembrarmos que o ΔS é igual ao S final menos o S inicial e o ΔT é igual ao T final menos um T inicial. E nós vamos substituir esses termos na nossa equação, que ficaremos com S, seria o S final, o espaço final, menos S inicial, que seria o espaço inicial, é igual a velocidade, que vai multiplicar o tempo final menos o tempo inicial. Mas para nós chegarmos na nossa função horária do espaço, nós vamos dizer que esse t inicial é zero. Então nós vamos tendê-lo a zero. E ficaremos com S menos o S inicial igual a velocidade vezes o tempo. E o nosso último passo é passar o S inicial, que está negativo, para o outro lado. Então teremos S é igual ao S inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. E essa é a nossa função horária do espaço, onde o S é o espaço final ou o espaço em função do tempo. Como assim? Vai passando o tempo e o nosso S, o nosso espaço, vai aumentando ou diminuindo. Nosso SO, nosso S inicial, é o espaço inicial, o V é a velocidade e o T é o tempo. E agora nós vamos ver alguns exemplos da função horária do espaço. Nosso primeiro exemplo, nós temos um gráfico onde o eixo do X é o eixo do tempo em segundos, e o eixo do Y é o eixo do espaço em metros. Vai passando o tempo e eu tenho um certo espaço. E essa é a nossa função horária do espaço, porque ele correlaciona o espaço e o tempo. Só que nesse exemplo, vai passando o tempo e a nossa partícula não muda de espaço. Então não há um deslocamento. E isso nos diz o seguinte, que quando acontece isso, quer dizer que a nossa partícula está parada. O nosso segundo exemplo é esse daqui. Eu tenho aqui mais uma vez o gráfico espaço em função do tempo, onde o eixo do Y é o eixo do espaço em metros e o eixo do X é o eixo do tempo em segundos. Só que nesse exemplo, vai passando o tempo e o nosso gráfico ele vai aumentando. Ou seja, no tempo 0 o espaço é 5, no tempo 5 segundos o espaço é 10, no tempo 10 segundos o espaço é 15. Isso quer dizer que o meu corpo está sim se deslocando. E quando essa nossa função apresentar um gráfico desta forma, isso quer dizer que a nossa velocidade é constante e positiva. E o nosso terceiro exemplo é esse, mesmo gráfico, espaço em função do tempo. Só que nesse gráfico, no tempo 0, o corpo está, ou a partícula está na posição 15. No tempo 2 está na posição 13, no tempo 6 na posição 9, no tempo 10 na posição 15. Isso quer dizer que vai passando o tempo e o espaço vai diminuindo. E isso nos diz o seguinte, que esse corpo, essa partícula, tem velocidade constante e negativa. E a minha dica é, sempre que o meu gráfico tiver uma reta subindo,
Isso quer dizer que o meu gráfico é um gráfico positivo e a velocidade é positiva. E quando a minha função ela está descendo, isso quer dizer que a minha velocidade é negativa. E agora nós vamos aprender a obter a função horária do espaço a partir do gráfico. Nós iremos partir da nossa função horária do espaço, onde o meu S seria meu espaço final, meu SO seria meu espaço inicial, o meu V seria a velocidade e o meu T seria meu tempo, assim como nós falamos. O meu espaço inicial, isso aqui nós aprendemos muito bem quando nós estudamos funções do primeiro grau, será o ponto que a função cortará o eixo do y. E a minha velocidade será encontrada utilizando a fórmula da velocidade, que é ΔS sobre o ΔT. Para encontrarmos o SO, meu S inicial, meu espaço inicial, será o ponto que a função cortará o eixo do y. O valor expressado na função quando corta o eixo do y é o valor 5. Então, meu S inicial é igual a 5 metros, já que o meu eixo do y está em metros. E para nós encontrarmos a nossa velocidade, nós temos que encontrar aqui uma variação de espaço e uma variação de tempo. Meu espaço inicial é 5 e meu espaço final é 15. Então, neste meu exemplo, a variação do espaço foi 15, que é o espaço final, menos 5, espaço inicial, que dá 10. E essa variação do espaço ocorreu em 10 segundos. Então, minha variação temporal foi 10 segundos. 10 sobre 10, que é igual a 1 metro por segundo. E a nossa função horária do espaço para esse exemplo é só nós substituirmos o S inicial por 5 e o V por 1. E ficará S é igual a 5 mais 1T. Onde essa é a nossa função horária do espaço para este gráfico. E nosso segundo exemplo, eu vou ser um pouquinho mais rápido. Nós já sabemos que o S inicial é o ponto que a função corta o eixo y, então o nosso S inicial vai ser 15, porque esse é o ponto que a nossa função corta o eixo y. E a nossa velocidade, eu tenho que saber o ΔS e o ΔT. O ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. E o espaço final é 5 e o espaço inicial é 15. Então é 5 menos 15, que vai dar menos 10. E a variação temporal foi de 10 segundos. Então vai ser menos 10 dividido por 10, que é igual a menos 1 metros por segundo. Substituindo o S inicial e o V na nossa função, nós chegaremos na seguinte expressão, que é S igual a 15 menos 1 vezes o T, onde essa expressão é a nossa função horária do espaço para este caso. Agora nós vamos para a função da velocidade em função do tempo. No nosso primeiro exemplo, nós temos aí, no eixo do x, a grandeza tempo em segundos, e no eixo do y, a grandeza velocidade em metros por segundo. E nesse gráfico, olha, vai passando o tempo e a minha velocidade é 0. Então, quando o gráfico se apresenta desse jeito, isso quer dizer que a nossa partícula está parada. No segundo exemplo, vai passando o tempo e a nossa partícula tem velocidade 5 metros por segundo. Isso quer dizer que a nossa partícula tem velocidade positiva. E no terceiro exemplo, vai passando o tempo e a nossa partícula tem velocidade de menos 5 metros por segundo. Isso quer dizer que a nossa partícula tem velocidade negativa. E agora eu quero que vocês percebam o seguinte, que nos nossos três exemplos, os gráficos se apresentaram de maneira horizontal. Foi passando o tempo e a nossa velocidade não se alterou. Isso ocorre porque a nossa velocidade é contínua. Isso significa que com o passar do tempo ela não vai se alterar. E a coisa mais importante que nós temos que conseguir fazer com esta função é conseguir encontrar o deslocamento a partir do gráfico. Para nós conseguirmos encontrar o deslocamento, nós vamos partir da seguinte equação, que é ΔS igual a velocidade vezes ΔT, que essa é a nossa forma do deslocamento. E a dica do pai é: no gráfico da velocidade pelo tempo,
O deslocamento é encontrado a partir da área da figura formada pela função e o eixo ordenado x. O que isso quer dizer? Nós vamos tentar fazer figuras utilizando a nossa função e o eixo do x. Se vocês prestarem atenção aqui, eu posso dividir essa nossa função em 3 figuras, que eu vou chamar de figura 1, figura 2 e figura 3, onde essas 3 figuras nós podemos achar a área 1, área 2 e área 3. A área 1, como essa figura é um quadrado, vai ser base vezes altura, onde a base é 3 e a altura é 10. Então, a área 1, base vezes altura, 3 vezes 10, 30 metros. A área 2 vai ser 6 menos 3. No caso, 3. 3 vai ser a minha base e a altura vai ser 4. Então, a área 2 vai ser base vezes altura, 3 vezes 4, 12 metros. E a minha área 3 vai ser 10 menos 6, 4. E a minha altura foi menos 5. Coloquei aqui para vocês. 4 vezes menos 5, menos 20. Menos 20 metros. E o nosso deslocamento vai ser dado pela soma dessas áreas. 30 mais 12 menos 20 igual a 22 metros. O que eu quero que vocês percebam depois de tudo isso? Que a nossa partícula, por 3 segundos, teve velocidade de 10 metros por segundo. Depois, por 3 segundos, ela teve velocidade de 4 metros por segundo. E depois, por 4 segundos, ela teve velocidade de menos 5 metros por segundo. Ou seja, do 0 aos 6 segundos, essa nossa partícula estava se movendo no sentido positivo do nosso deslocamento. Mas, dos 6 segundos para os 10 segundos, a nossa partícula se moveu no sentido negativo do nosso deslocamento. Por isso, a nossa área 3 apresentou valor negativo. E isso é muito importante para que vocês não errem as questões quando elas surgirem para vocês. E a dica é, sempre que a área estiver acima do eixo x, a nossa área vai ter valor positivo. E quando essa nossa área estiver abaixo do eixo x, a nossa área vai ter valor negativo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre 3 casos da velocidade média: velocidade relativa, tempo de encontro e corpos extensos. Então não perca. Até a próxima, pessoal. Tchau.